Oi gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos então para mais um dia desse propósito de 21 dias, mais uma palavra que o Senhor direcionou para esse dia, amém? A palavra está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, que vai falar sobre o rei Josafá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente de todo o pátio, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. E aqui Josafá começa a orar ao Senhor. Começa a orar e dizer ao Senhor: Senhor, tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Deus soberano, Senhor dos céus e da terra. E ali Josafá foi se lembrando da grandeza de Deus, se lembrando e mostrando para Deus quem Deus era. Relembrando ali a grandeza do Senhor e falando: vê lá que nós tivemos oportunidade de destruir esses inimigos e o Senhor não permitiu. E agora esses mesmos inimigos estão vindo aqui a afrontar o nosso exército. Estão vindo contra nós. E lá no versículo 12 ele diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Ali Josafá, ele proclamou esse jejum, ele orou ao Senhor e ele reconheceu a grandeza de Deus, a soberania do Senhor, fez essa oração no meio da assembleia, ali diante do templo do Senhor, e reconheceu a pequenez dele, porque ele falou para Deus: Senhor, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Ele falou: Senhor, olha, a gente é pequeno, a gente é fraco, a gente não tem força para resistir a esse ataque. E ali ele reconheceu a pequenez dele e a grandiosidade de Deus. E ele disse para o Senhor: nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, nós estamos desesperados, nós estamos perdidos. Nós precisamos do auxílio do Senhor, nós precisamos do socorro do Senhor. E Josafá, ele foi ali pedindo socorro, clamando e suplicando ao Senhor por socorro. A palavra do Senhor vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Assim como Josafá fez aqui para o Senhor, ele reconheceu a fraqueza dele e ele se humilhou diante de Deus. Ele jejuou, ele proclamou um jejum ali para buscar a face do Senhor. Ali, Josafá foi com sinceridade, buscando ao Senhor, fazendo perguntas a Deus, se colocando nesse lugar de humilhação e reconhecendo a pequenez dele. E lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus vai falar para a igreja de Filadélfia: sei que tem pouca força, mas contudo guardaste o meu nome. Ou seja, sei que você é pequeno, eu sei, mas eu sei que você está confiando em mim, está confiando na minha palavra. E foi o que Josafá fez e é o que nós precisamos fazer quando as circunstâncias chegam na nossa vida, quando os inimigos ali chegam na nossa vida. Às vezes aparece um problema no casamento, problema com o filho, problema com o dinheiro, problema na saúde. Esses são os nossos itas do dia de hoje, os amonitas, os midianitas, os meunitas, os moabitas e os inimigoitas, e que vão aparecer na nossa vida. Mas não é para a gente ficar amedrontado, é para a gente reconhecer a grandeza de Deus, lembrar quem Deus é e usar das nossas armas espirituais. Aqui Josafá, ele usou do jejum para buscar a face de Deus. Ele se humilhou diante do Senhor e ele buscou ajuda, buscou auxílio, socorro, resposta. E o auxílio do Senhor veio. E lá no versículo 15 diz assim: ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Aqui já é o Senhor respondendo o clamor deles.
Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. E olha a grandiosidade disso, gente. Eles não precisaram lutar. Eles só precisaram permanecer posicionados, obedecendo ao Senhor, naquilo que o Senhor direcionou eles para fazer. E o Senhor deu uma arma de guerra ali para eles, que aos olhos de muitos poderia falar assim: nossa, mas só isso vai adiantar para derrotar esse exército? Só isso? E a arma que o Senhor deu para eles foi o louvor. O louvor. Falou assim: ó Josafá, quando chegar essa guerra aí, você não sai da posição. Esteja na posição de adoração, de louvor. Vocês somente vão louvar e adorar ao Senhor, já agradecendo, rendendo graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele mesmo, a mão poderosa do Senhor, é que vai livrar vocês. E ali no versículo 21, eles ficaram cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Essa foi a canção daquele povo. E ali, no meio da canção, eles viram o Senhor derrotando os inimigos. Eles não precisaram lutar essa batalha. Irmãos, eu digo para vocês, o Senhor me ensinou isso na prática. Quantas vezes eu, no meio das minhas tribulações aqui na minha casa, no meio do meu desespero, no meio da minha angústia, a única coisa que eu sabia era orar e adorar a Deus. Colocava um louvor, me jogava no meu tapete e ia lá orar, ia lá louvar, ia lá derramar o meu coração para o Senhor e entregar o meu coração. Às vezes não consegui nem louvar direito, mas saía ali as lágrimas, eu entregava as lágrimas, entregava ali aquela dor do meu coração diante do Senhor e já agradecendo, porque o Senhor é quem ia colocar tudo que estava fora do lugar na minha vida, o Senhor ia colocar no lugar. E eu vivi isso com o Senhor. Muitas vezes chegava uma circunstância, um momento difícil, uma provisão que eu estava precisando, e aí o Senhor fala assim: filha, só louva, não se preocupa, vai louvar, vai adorar o seu Deus, vem aqui para os meus pés e adore, como Maria se jogou aos pés do Senhor e adorou, e esteve com Jesus em adoração, em louvor. O louvor é uma arma de guerra. Pode estar ali a circunstância te cercando, pode estar ali as coisas, os inimigos te afrontando, mas você se coloca nessa posição e permanece dizendo: eu vou adorar o meu Deus, nada vai impedir o louvor do adorador. Paulo e Silas, quando adoravam lá na prisão, as cadeias se quebraram, os muros caíram. Josué, quando foi atacar a cidade de Jericó, o Senhor falou: primeiro vocês vão arrodear aqui em silêncio. Depois, no último dia, no 7º dia, vocês vão gritar. Vocês vão gritar e bendizer o nome do Senhor. E ali foi o que eles fizeram. Eles usaram essa estratégia que o Senhor deu, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor e contemplar as maravilhas que Ele faz. Tem circunstância que o Senhor permite na nossa vida, que Ele não vai permitir nem homem nem mulher ajudar, mas Ele vai nos ensinar a guerrear em oração, em louvor, em jejum, assim como eles fizeram aqui também, diante do Senhor, para a gente contemplar as maravilhas que só Deus pode fazer na nossa vida. Que com mão poderosa, assim como com a mão poderosa dele, Ele tirou aquele povo todinho do Egito, assim Ele faz a nossa vida também. Assim como com a mão poderosa do Senhor, Ele deu livramento para esse povo só em meio ao louvor, assim o Senhor faz na nossa vida também. Então, nesse dia de hoje, que você louve ao Senhor, mesmo que você esteja com a alma abatida, com a alma cansada, com o desespero, com os inimigos batendo na sua porta, com a circunstância difícil, com o diagnóstico que você recebeu. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas louve, entregue ao Senhor, porque essa batalha você não vai precisar lutar. O Senhor é quem peleja por você, o Senhor é quem batalha por você.
Substitua o seu medo pela fé, assim como Josafá fez aqui. Josafá estava alarmado, Josafá estava com medo. Olha o tamanho do exército que estava vindo contra eles. 3 exércitos se reuniram, se amontoaram ali para destruir aquele povo. E ele se alarmou, ele se desesperou. Quem não se desespera? Quem não se desespera quando vem uma notícia ruim? Mas o Senhor, Ele quer nos lembrar da grandeza dele na nossa vida. Operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há nada difícil para o nosso Deus, não há nada impossível para Deus. Deus é o Senhor dos exércitos, Ele tem estratégia para tudo. E aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos, que a gente não despreze, que a gente use, que a gente louve, que a gente adore o nosso Deus, porque Ele é forte na batalha. A palavra dele destrói cetros de ferro, destrói armadilhas, destrói exércitos, porque Deus é o Senhor. Então, que a gente exercite a nossa fé por meio do louvor, que a gente fortaleça a nossa fé por meio da adoração ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem de quê? De ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se hoje você ouve essa palavra, pratique, coloque ela em prática, ponha o louvor, adore ao Senhor, apresenta ao Senhor as circunstâncias da sua vida para Ele, porque nada é difícil para o Senhor, nada é difícil. Louve ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele fará. Porque quando você louva, você está dizendo assim para o mundo espiritual, pode vir o inimigo que for, pode vir o inferno que for, o diagnóstico que for, eu vou confiar no meu Deus, eu vou render graças ao Senhor e eu não vou reclamar, eu não vou me amedrontar, porque o Senhor não me deu espírito de medo, o Senhor me deu espírito de coragem, de amor, de equilíbrio, e eu vou confiar no Senhor, não vou confiar em mim mesmo não, porque eu sei que eu sou fraco. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que o medo bate ali na minha porta, mas eu vou substituir o medo pela fé. Eu vou ser forte e corajoso, como o Senhor me ensina na palavra dele. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Maior é Deus na nossa vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então louve ao Senhor, bendiga o nome dele, não permita que a sua boca reclame, não permita que o medo paralise você, não permita que o inimigo faça você calar a sua boca, não permita que o inimigo, as circunstâncias, faça você desanimar, faça você duvidar de quem Deus é na sua vida. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é forte e verdadeiro, Deus é invencível. Operando o Senhor, quem impedirá? Amém? Então que você louve, entregue ao Senhor e a sua adoração, o seu louvor, o seu clamor, porque o Senhor quer fazer milagres e maravilhas através de você, através do louvor que você vai entregar para Ele. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.